Olá, pessoas. Então, hoje eu vim falar a respeito, dos atendimentos da fisioterapia em obstetrícia no pré-natal, parto e pós-parto e a atual conjuntura, da pandemia do Covid-19. Então, os fisioterapeutas, a grande maioria deles, eles começaram a suspender os atendimentos via consultório ou clínica, já que foi uma recomendação dos órgãos superiores, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, muitos ficam se questionando e há um questionamento sobre a continuação ou não desses atendimentos. E como é que a gente, profissionais autônomos, temos que nos deparar para essa atual conjuntura que está acontecendo? Então, a gente tem que refletir alguns aspectos. Primeiro, o próprio o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a ACOB, ela orienta que os profissionais eles precisam ver a necessidade da continuação ou não dos atendimentos. Então, ele coloca a seguinte frase: que os obstetras e os outros profissionais de assistência no pré-natal, e aí eu incluo o fisioterapeuta, eles devem garantir que as pacientes gestantes com certas condições de alto risco devam receber os cuidados e teste pré-natal quando necessário. Ou seja, há uma necessidade daquela paciente de alto risco, do profissional ele se encontrar com aquela paciente de alto risco, tendo todos os cuidados quando há uma necessidade de indicação de algum exame, algum teste, quando necessário. Então, muitas vezes não há necessidade do fisioterapeuta ele estar em contato direto com essa paciente, uma vez que a gente sabe dos riscos dessa aglomeração de pessoas. E aí, eles colocam também a questão da probabilidade de um atendimento, de um teleatendimento, de um atendimento à distância. E aí vem vários aspectos éticos e bioéticos. O nosso Conselho Federal não se posicionou ainda sobre a questão dos atendimentos à distância, do teleatendimento, e a gente sabe da necessidade de muitas pacientes de fazerem essa continuidade dos atendimentos. E tem como se realizar, Se o fisioterapeuta ele estava atendendo de forma baseada em evidências, através das melhores recomendações dos guidelines e das melhores evidências científicas, a gente sabe que a cinesioterapia, através do treinamento da musculatura do assoalho pélvico, se a paciente tem uma boa consciência perineal, se o fisioterapeuta ele realmente consegue orientar essas mulheres a estar continuando seus atendimentos a domicílio, seria bem interessante de uma avaliação semanalmente por teleatendimento. Claro que a gente não vai ter como saber fazendo a palpação vaginal para saber como é que está o andar desse aumento da resistência, da função desse assoalho pélvico. Mas muitas mulheres, elas precisam continuar esses atendimentos, uma vez que a gente já sabe dos benefícios que podem trazer. E aí esse teleatendimento ele pode focar em vários aspectos, dependendo do trimestre estacionado que essa paciente esteja. Desde as orientações respiratórias, eu sempre estou falando que nesse processo a importância das técnicas de relaxamento para essas pacientes, e aí a gente sabe que a gente pode usufruir de técnicas respiratórias indicadas para essa fase. O estresse emocional que essa pandemia está causando a toda a população e também as gestantes, porque elas ficam na dúvida se realmente o Covid-19 ele pode gerar alguma complicação para ela e para o bebê. Eu falo já sobre isso, mas o que é que eu quero focar? Eu quero focar aqui. Os exercícios respiratórios nesse processo é de suma importância. Já há evidência científica de que os exercícios respiratórios ele pode controlar alguns aspectos, como, por exemplo, a ansiedade traço-estado, que pode estar aumentada nesse processo, pela questão da insegurança, da questão da falta de evidência, na questão do que realmente pode acontecer para a interação mãe-bebê. Então, o fisioterapeuta ele pode orientar através dessa teleatendimento todos os exercícios respiratórios, que para paciente. Então, ele é um profissional capacitado para avaliar isso e prescrever.
E também sabe-se que essa ansiedade ela pode aumentar a liberação de hormônios que são antagônicos, né, a alguns hormônios importantes durante essa gestação e que isso pode trazer bastante malefício para a mulher, né, como aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória. A paciente fica muito ansiosa, fica muito tensa. Então o fisioterapeuta ele pode trabalhar com recurso da terapia para essas pacientes, para tentar fazer com que ela relaxe mais. Então esse relaxamento ele tem um propósito fisiológico, né? Ele estimula a questão do hipotálamo, inibindo muitas vezes algumas respostas do sistema nervoso central, que pode desencadear todas essas situações cardiovasculares e metabólicos e, enfim, endócrino no corpo dessa gestante. Então se a paciente já está acima de 34 semanas gestacional, ele pode orientar a questão da massagem perineal, ser conduzida pela automassagem, né, feita pela paciente. Não recomenda-se, nesse momento que a gente está vivendo, o esposo ou alguém está fazendo a massagem perineal na paciente, porque seria mais uma pessoa expondo a paciente a uma situação. Então a automassagem ele pode ser orientado através dos vídeos, das conversas, enfim, e para cada musculatura, e a paciente vai entender como é que vai ser feito. A gente sabe do benefício da massagem para essa paciente, né? Essa autoeducação para ela. Então o fisioterapeuta ele vê a necessidade, então ele pode prescrever alguns exercícios básicos para essa paciente e ela não ficar simplesmente sem fazer nada nessa fase. Então eu acredito sim que os atendimentos eles têm que continuar de uma forma mais pontual. E aí a gente vai para as evidências científicas, né? Claro que se a paciente ela tem confirmação do Covid-19 ou se ela tem suspeita, né, desse vírus, né, da patologia, o recomendado é não o fisioterapeuta estar em contato, porque senão vai ser mais uma pessoa que vai estar em contato e tudo mais. E aí, quando essa mulher ela vai para o trabalho de parto, a gente tem que refletir realmente se há uma necessidade ou não. E aí, mais uma vez, o fisioterapeuta ele também pode focar em mais aulas de preparação para o parto, né? Porque não é que a mulher... Não é que a gente está vivendo essa pandemia que as mulheres têm que ir para cesárea. Não é isso, né? O que está acontecendo bastante. A gente está vendo que muitos profissionais estão usufruindo do que está acontecendo atualmente, estão colocando as mulheres para ser submetidas a umas cesáreas eletivas. E aí a gente vai para as evidências científicas. As mulheres com Covid confirmado, tem 2 estudos, tem um do The Lancet, que viu, são 9 mulheres, que foi o que o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia se guiou, viu que não tem realmente a transmissão cruzada para o bebê. Eles fizeram uma avaliação através do sangue do cordão umbilical, a questão do líquido amniótico e também um esfregão na garganta do bebê. Então não viu essa associação. O que viu também foi um estudo na revista Obstetrics and Gynecology, que foi feita uma revisão e pegou vários estudos e viu mais uma série de casos com 32 mulheres, no qual a grande maioria foi para uma cesárea, e a gente não sabe se essa cesárea ela foi eletiva ou não, porque a gente sabe que 9% dos bebês tiveram problema respiratório, necessitaram de uma UTI neonatal, e a gente sabe que um parto prematuro ele pode aumentar 120 vezes mais o risco do bebê para a UTI neonatal. Então não se sabe realmente se foi o Covid-19 ou se foi uma indicação plausível, se foi uma iatrogenia, né, do provedor lá, da pessoa que estava fazendo a cesariana. Então realmente não se tem uma evidência confirmada com relação a isso. Então todos os cuidados eles têm que ser observado. E aí tem que ver se realmente a paciente há uma necessidade do fisioterapeuta acompanhar esse trabalho de parto na atual conjuntura. A gente sabe que o fisioterapeuta é indispensável nesse processo, uma vez se a mulher queira ter esse profissional, claro, mas se a mulher está bem preparada, se o fisioterapeuta organizou, orientou os exercícios e tudo mais, será que realmente vale a pena o fisioterapeuta estar nesse contexto durante o trabalho de parto? Porque seria mais uma pessoa em uma aglomeração de outros profissionais de saúde. O mais recomendado atualmente é que a mulher ela tenha o seu direito preservado de uma escolha de um acompanhante durante o trabalho de parto.
E aí deve ser uma pessoa, geralmente tem que ser uma pessoa da família dela e que tenha todos os cuidados que estão tendo atualmente. No pós-parto realmente não se sabe, não se tem evidência também, porque esses estudos eles avaliaram a questão do leite materno e não viram também do cruzamento. E aí o fisioterapeuta ele pode também fazer os atendimentos através da teleatendimento, o que eu acredito, na verdade, a gente tem que esperar o COFITO se posicionar sobre isso, mas sobre os cuidados nesse contexto, né? E aí a gente tem que ver que dentro das diretrizes curriculares do fisioterapeuta, eu vou ler aqui para vocês, né, Resolução 4 de 2002, ele fala da instituição das diretrizes curriculares nacional do curso de graduação em fisioterapia, e no artigo 4 ele mostra o seguinte: a formação do fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais. E aí ele coloca: atenção à saúde. Os profissionais de saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, né? Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Então, os profissionais devem realizar seu serviço dentro dos mais altos padrões de qualidade dos princípios da ética e bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com um ato técnico, assim com a resolução de problemas de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Ou seja, o fisioterapeuta, ele não é meramente um profissional que executa técnicas. Ele tem que pensar, ele tem que ele tem que aumentar a sua autonomia, ele tem que se posicionar diante da atual conjuntura que a gente está vivendo. Então, a gente tem que se adaptar nas recomendações que a Organização Mundial de Saúde está mostrando, que o Ministério está observando, e que tem que entender que essas mulheres, sim, precisam da continuação do atendimento, só que de forma diferente, mas que ela vai promover um bem-estar para essa população. Então é isso. Qualquer dúvida pode mandar, e aí a gente tem que estar sempre lendo e estudando, porque as evidências vão mudar, cada dia é uma novidade. Então recomendo vocês lerem tudo sobre o que o Colégio Americano de Ginecologia está publicando, as publicações de revistas de melhor fator de impacto, mas sabendo que são estudos com menores qualidade metodológica, porque a grande maioria é menos nível de evidência, porque a grande maioria são séries de casos. É isso.